Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O nosso tema de hoje é justamente para abordar aqui no nosso check-up no rádio, leishmaniose, o famoso calazar, né? Nessa época de pandemia, né, as pessoas acabam aí concentrando suas atenções na questão da Covid-19, mas não dá também para deixar de se relaxar com relação ao calazar, né? Isso, Marcos. Olha, isso é um tema que a gente já abordou por diversas vezes aqui no programa. Mas hoje eu queria dar uma abordagem um pouco diferente a esse tema. É um tema bastante novo aqui na nossa cidade, em virtude da questão do assunto que são exames. Então, o calazar, todo mundo aqui em Caicó praticamente já sabe o que é. É uma doença que é uma zoonose, ela pode ser transmitida, ela é transmitida para o ser humano, né? Existe a leishmaniose tegumentar, que nós aqui não temos, e a leishmaniose visceral, mais conhecida por calazar. E a leishmaniose, ela é transmitida por um mosquito, pelo flebótomo, Lutzonia longipalpis, pelo mosquito palha, né? Só esse mosquito é quem faz a transmissão do ser humano para o cão, ou do cão para o ser humano, ou do cão para o cão, ou do ser humano para o ser humano. Então é tudo via um mosquito. A minha preocupação, Marcos, é que está acontecendo bastante na nossa cidade as pessoas questionando os exames de diagnóstico de calazar. Então eu vou usar hoje esse espaço da gente para esclarecer um pouco o que acontece quanto à questão dos exames que são realizados. Nós temos uma campanha do governo federal e, consequentemente, dos estados e municípios, que é uma campanha de sorologia para cães. E os testes utilizados são testes rápidos. Esse teste rápido, ele é realizado como forma de triagem para você identificar ou não animais que são suspeitos ou portadores de leishmaniose, do calazar. Não necessariamente o animal ali ele é considerado doente, positivo. Ele é considerado reagente ao exame. Você ser considerado reagente ou não reagente não significa dizer que você não tenha a doença. Existe a possibilidade de ter falso negativo ou falso positivo no exame, tá? Até mesmo porque o exame que é realizado de triagem pelos municípios é um exame produzido pela uma empresa, pela Biomanguinhos, que a Biomanguinhos, ela é do governo federal, né? Uma empresa do governo federal, e ele pode dar cruzamento com outras doenças. Por exemplo, ele pode cruzar como positivo se o animal tiver doença do carrapato, erliquiose ou anaplasmose, ou se ele tiver doença de Chagas, também pode cruzar como falso positivo. E a sensibilidade desses testes e a especificidade desse teste, a especificidade dele é baixa e a sensibilidade dele é alta. Qualquer titulação que o animal tenha pode reagir como positivo. E existem outros testes também, testes que são mais específicos, realizados nas clínicas veterinárias, e quando esses testes dão positivo, direcionado, orientado os seus tutores a fazer outros testes, como o de imunofluorescência, tá? Que seria o RIF, o punção de linfonodo. Outro teste que pode ser realizado é punção medular, para você identificar ali a leishmania. E o outro teste, que seria um teste para você ver a sorologia desse animal, seria o ELISA, onde você identifica a titulação, o grau, vamos falar mais no popular, o grau que essa doença estaria no animal. Onde acima de 0,239 ele é considerado como reagente. A zona cinza, que ele fica como indeterminado, é entre 0,209 e 0,239. Então isso aí, quando você identifica que o animal tem ou não
Aí você vai partir para as outras ações, que seria tratamento da doença. Quem quiser tratar hoje é liberado pelo governo federal, tratar a leishmaniose, sendo que tem todo um protocolo de você encoleirar o animal, de assinar um termo de responsabilidade por esse tratamento e fazer as outras sequências, que seriam exames de hemograma, bioquímicos, exames de ultrassonografia para monitorar como estão os rins e o fígado, e fazer o tratamento preconizado pelo Ministério. Então isso aí que eu queria trazer hoje, essa informação, era para a gente ver a questão dos exames e não tá aí acusando, nem tá aí levantando problemas quanto os exames por exemplo, do centro de zoonose, diz que o animal tá doente e não tá. Então isso aí é importante para a gente ter a ciência que se o animal dá como reagente positivo em um exame, é necessário que você faça outros exames complementares para poder fechar o diagnóstico e dizer que o animal é positivo ou não. Você duvidar do exame, você pode estar colocando em risco a saúde do animal e também da população, né? Isso, porque você está colocando em risco a saúde da população e a saúde do animal. Primeiro, porque se o animal não tem sintomatologia, também tem isso, Marcos. Às vezes você faz um exame e o animal tem toda a sintomatologia clínica, tem ferida de pele, o animal tem unha crescida, o animal está remelando os olhos, tem emagrecimento. Então ele já tem a sintomatologia do calazar. Aí não, aí você consegue fechar um diagnóstico clínico e laboratorial. Agora, se o animal é assintomático, não tem sintoma clínico nenhum, e você faz um exame e ele apresenta como reagente no teste, aí é necessário que você faça exames complementares para que você possa identificar se ele tem ou não a doença e, consequentemente, qual destino você vai dar a esse animal. Se você vai tratá-lo ou se você vai destiná-lo para a eutanásia. Então isso aí é importantíssimo para que você não possa levar um animal para a eutanásia se o resultado dele foi um falso positivo. E também é importante porque você também corre risco da população adoecer, já que se esse animal não for tratado ou cuidado, ele vai ficar um potencial transmissor da doença, já que ele vai ficar livre para que os flebótomos possam se infectar e transmitir a doença para o ser humano. É só através de uma consulta, por exemplo, que a gente consegue descobrir que o cachorro está com leishmaniose? Olha, no centro de zoonose, esse teste é realizado de forma gratuita. As pessoas que interessarem em fazer o exame de leishmaniose, ele pode ser realizado no centro de controle de zoonoses, né? Até como forma de triagem. Quando o animal no centro de zoonose ele testa positivo, né? Testa reagente positivo, eles pegam o soro desse animal e encaminham para Natal, né? Para o LACEN, que é um órgão, um laboratório central, onde vai ser realizado um exame de ELISA para ver a sorologia desse animal, se ele é reagente ou não. Então vai saber a titulação e, consequentemente, se esse animal é doente, é positivo realmente ou não. Então isso aí, até essa preocupação, os centros zoonoses têm para realizar essa questão dos testes de leishmaniose. Agora, quais são as características, por exemplo, que o animal apresenta que eu devo procurar um centro zoonose para fazer o teste? Muitas vezes ele é assintomático. O animal ele não apresenta sintomatologia nenhuma. Ele pode ser portador da doença sem apresentar nenhuma sintomatologia. Mas os sintomas mais comuns que acontecem, Marcos, o animal fica letárgico, ele vai ficar sem querer se alimentar, todo o tempo deitado, vai começar a apresentar febre, perda de peso, aí unhas crescidas, ferida de pele, remelando os olhos. Isso aí são os sintomas mais clássicos que acontecem. Posteriormente, o animal começa a apresentar aumento dos órgãos internos, principalmente de baço e de fígado, e consequentemente aí a doença vai se agravando, levando esse animal a outros sintomas como anemia, né? E ele vai diminuir aí as plaquetas,
vai apresentar as características, aumento de proteína e vai definhando, chegando até a óbito. Tanto para o animal como para o ser humano? Tanto para o animal quanto para o ser humano. A doença ela mata tanto o animal como o ser humano? Tanto mata o animal como o ser humano. Porém, no ser humano, ela é uma doença que ela vai manifestar, ela é uma doença silenciosa e que ela vai manifestar quando essa pessoa ela tem alguma outra doença, principalmente que baixa a imunidade. É muito comum em apresentar essas sintomatologias em pacientes que têm queda de imunidade. Aí pode ser por alguma doença viral ou alguma doença bacteriana, por algum outro fator, né, que vai baixar a imunidade desse paciente e ela manifesta os sintomas dela. Dr. Robson, minha cachorrinha deu cria, já estão com 2 meses. Eles não mamam mais. Ela se alimenta 2 vezes ao dia, uma quantidade boa, porém ela não está engordando, está muito magrinha. Isso pode ser preocupante? Sim, é preocupante, já que a cadela ela está saindo de um período de amamentação, onde ela necessitou provavelmente de vários nutrientes do seu corpo, de proteína, de energia, de cálcio, de fósforo, de vitaminas e minerais que ela tinha acumulado no seu organismo e também que ela ingere através da alimentação para produzir o leite e alimentar os filhotes. É necessário que seja feito, Marcos, toda uma avaliação para ver também, já que esse período de amamentação, ela baixa muito a imunidade, que favorece o desenvolvimento de algumas doenças. E é necessário que você faça exames clínicos, principalmente aí um hemograma, e identifique como está esse animal, se ela está com anemia, se ela tem plaquetas baixas, se ela está com baixa da imunidade, para fazer a medicação mais adequada. A vermifugação dela é importante fazer a reposição de vitaminas e minerais e dar uma condição mais satisfatória na alimentação dela, um alimento mais forte para que ela possa recuperar. Tem um Yorkshire está lambendo a patinha, que chega até a ferir, né? O que é que faz? Olha, essas lambeduras de pata tá muito comum demais na clínica. Essas lambeduras de pata, ela pode ser uma dermatite de contato, o animal tá ali com uma dermatite alérgica a algum produto químico que está sendo utilizado, por exemplo, para a limpeza do chão. Ela pode estar correlacionada, Marcos, a outros fatores, como a dermatite alimentar, também algum alimento que esse animal está ingerindo e que está causando essa irritabilidade. Pode estar relacionada por exemplo, a uma doença do carrapato, que também causa essa sintomatologia. É importante que você faça os exames, uma avaliação clínica, para você poder descartar ou confirmar. Tem animais que você não consegue identificar, já que essas dermatites elas podem ser uma dermatite atópica. Você não sabe aí o que está causando, é uma dermatite idiopática, você não sabe o que está causando isso aí no animal. Então tem de avaliar. Doutor, eu tenho uma gata, ela só quer tomar água do chão do banheiro. Ou seja, ela lambe o chão do banheiro. Normal isso? É normal isso acontecer, muito normal. Você só vai ter de ter a preocupação desse chão do banheiro estar limpo. Porque, veja só, nós tomamos o banho e toda aquela gordura, aquele sujo que nós acumulamos durante o dia, ele sai do nosso corpo e ele fica no piso do banheiro. Na hora que ela vem ali lamber o chão, muitas vezes ela vem para lamber o chão na intenção de pegar ali alguns minerais, alguns sais, muitas vezes, que saem do nosso corpo pelo suor, dando até a caracterização de poder ser uma deficiência que esse animal tem de minerais, e ali está ingerindo também sujidades, né? Está ingerindo bactérias que estavam no nosso corpo, está ingerindo coisas que não são benéficas a ela. É necessário aí provavelmente uma reposição aí de vitaminas, minerais para esse animal.
Isso no caso na ração? Aí você pode fazer, Marcos, tanto na ração, existe na forma de você administrar na ração, como também de você fazer através de cápsulas ou então líquida por ingestão oral para esse animal. Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Aqui é José Ailton, aqui da cidade de Cruzeiro. Eu estou com a cachorra aqui, um animal que tem bastante apetite, sabe? Ela come bastante, só que a minha esposa, recentemente, que a gente morava em Caicó, no Boa Passagem, ela viu ela comer, não sabe se foi um sapo, se foi um caçote, e não deu para ela ver direito o que era que ela estava comendo. De lá para cá, ela tem um apetite enorme. Nunca parou de comer não, mas só que ela não engorda. Olha o estado da situação dessa cachorra, desse animal. O que faremos? Eu gostaria que o senhor nos aconselhasse para nos ajudar. Tenha um bom dia e Jesus abençoe a todos. Ailton em Cruzeiro, e aí? Bem, primeira coisa que eu faria era aí um exame de leishmaniose. Primeiro eu vi aqui a imagem aqui. A primeira coisa que eu faria era um exame de leishmaniose. Posteriormente, se esse exame ele der não reagente, aí teria de fazer uma avaliação clínica com um hemograma, principalmente, para que possa identificar o que é que está causando esse animal aí não tá ganhando peso. Ele cita que o animal pegou um sapo, né? O sapo ele tem uma toxina, a bufotoxina. Essa toxina ela causa lesões hepáticas e renais, né? Ela também pode causar lesões neurológicas e pode dar essa sintomatologia que ela está apresentando. Mas eu descartaria inicialmente, faria um exame de leishmaniose para descartar e posteriormente fazer o hemograma e uma avaliação clínica por um médico veterinário. Dr. Robson, minha cachorra é uma Cocker Spaniel adulta, fica passando a pata na parede para comer areia ou pedrinhas do cimento. Às vezes, durante o dia, apresenta uma tosse seca como se estivesse engasgada e fosse vomitar, mas não chega a vomitar e não sai nenhuma saliva. E aí? Olha, essa tosse, ela é bastante... eu não posso dizer que é essa situação, mas essa tosse seca, ela é bastante compatível com um quadro de cardíaco, tá? Com um quadro de insuficiência cardíaca ou com um quadro de alteração cardíaca. Existe também animais que raspam a parede quando ele tem deficiência de minerais, né, e de vitaminas. Sendo que animais que apresentam um quadro de anemia, aí ele procura mais incessantemente, em virtude dessa anemia, procura comer parede, comer terra, na intenção de ingerir fósforo, ingerir ferro, né? E a anemia, quando o animal apresenta um quadro severo de anemia, ele precisa bater mais o coração na intenção de suprir a deficiência de hemácias que vai ter aí no sangue, né, para oxigenar o corpo, né, para troca de oxigênio e gás carbônico. E esse aumento dos batimentos cardíacos, Marcos, dá essa sintomatologia de tosse. Então é necessário que seja feita aí uma avaliação clínica para que verifique se essa tosse ela está relacionada a uma questão cardíaca e essa questão cardíaca está relacionada a uma anemia, né? Que ela pode ser uma coisa simples, só compensatória, que o animal está compensando uma deficiência que o corpo tem em virtude dessa anemia. Então é importante que faça um hemograma e uma avaliação clínica. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos e Dr. Robson. É porque assim, minha cachorra vive fazendo isso. O que poderia ser isso? Agora é assim, meu muro é de terra e ela vive enterrando as coisas. Eu imagino que seja alguma areia que entra pelas narinas dela, né não? E aí, doutor Robson, daqui a pouco você vai ver o vídeo que ela mandou? Não tá dando para tá carregando aqui, mas veja bem, ela cita, Marcos, que fica cavando buraco, né? Cachorro ele tem o hábito de cavar em locais onde tem terra, ele cava o
o buraco para colocar e esconder alguma coisa, esconder um osso, esconder um brinquedo, para depois ele ir lá, cavar o buraco novamente e tirar aquele osso e tirar aquele brinquedo e voltar a brincar. Isso é bastante comum acontecer. Como a imagem aqui ainda não baixou, eu não vou poder responder a ela essa questão do nariz, né? Que ela fala de uma terra no nariz que está acontecendo. Então, infelizmente, eu não vou poder responder essa sua pergunta, tá? Ok, se você conseguir baixar, a gente grava aqui, doutor Isso. Manda no privado dela, tá? Conseguiu agora baixar? Não, tá só rodando. Daqui a pouco é coisa da internet, né? Doutor Robson, meu cachorro apresentou uma remela nos olhos, ele ficou magro e eu faço o quê? Seria uma gripe? Olha, aqui em Caicó está circulando uma doença que nós falamos já no programa anteriormente, de tosse canis. Ela pode dar essa sintomatologia. Outra doença que circula, que apresenta essas características de olho remelando, é sinomose. Então é preocupante, porque a sinomose, ela tanto dá esse olho remelando, o animal começa a perder peso, o animal apresenta secreção nasal, vai definhando e vai a óbito. É uma doença de alta letalidade e quando ela o animal não morre, apresenta muitas vezes sequela neurológica. Então é preocupante. Olho remelando é um dos sintomas de leishmaniose, de Calazar. É um dos sintomas. E com perda de peso que ele fala aí. Então também é importante que seja feito um exame de leishmaniose para poder descartar. Quem sabe faz ao vivo, rapidinho. Isso, aqui a gente... do nosso ouvinte aí. Olha, sua cachorra tá apresentando as características de espirro, né? Espirro em animais não é muito comum. Como ela cita que ela fica cavando e colocando o focinho na terra, provavelmente esse espirro aí é um espirro de irritação da poeira dela tá cavando e ela fica espirrando porque a poeira entra nas narinas, irrita e ela apresenta essas características, provavelmente. A nossa ouvinte Rosiane, lá de São Bento do Trairi, pergunta o seguinte: gostaria de saber do veterinário o seguinte: quando estou fazendo a limpeza da casa com água sanitária, minha gata adora lamber o chão. Ela não pode sentir o cheiro da água sanitária que fica se esfregando. Isso é normal? Não é normal. E é perigoso? Não é normal. O ato de se esfregar é porque ela provavelmente gosta do cheiro e fica tentando impregnar o cheiro da água sanitária no seu corpo, né? na pele. Gato tem essas características de tentar ou impregnar o produto que está para ele, ou então transmitir o cheiro dele, que ela não gosta, transmitir o cheiro dele para casa, já que ela está tirando o cheiro do ambiente dela, né? Não é normal. O que pode acontecer é você evitar que ela principalmente lamba a água sanitária, já que na água sanitária tem produtos químicos e que pode causar alguma lesão a nível de boca, né? De mucosa aí na boca ou então no esôfago e até no estômago. Tem mais perguntas chegando. Bom dia, doutor Robson. Aqui é Maria de Jesus do bairro Solidade. O meu cachorro diminuiu os carrapatos, aí fica se coçando. Aí a orelha dele, na ponta da orelha dele, tá aparecendo um ferimento. Aí sai e aparece. Aí é onde ele coça, ele se fere. O que pode ser, mas ele tem dermatite alérgica. E aí, doutor Robson? Veja só, ela já cita que o animal tem dermatite alérgica. Então ele é um animal que ele tem uma sensibilidade maior na pele. Como também ela fala que o animal teve carrapato, o carrapato, Marcos, quando ele pisa, ele solta uma substância, quando ele pica, ele solta uma substância na pele que ela é extremamente alérgica para alguns animais. E o animal apresenta o que nós chamamos de DAPC, que é dermatite alérgica à picada de carrapato. E quando apresenta essas características, o animal começa a ter essa irritabilidade na pele, começa a coçar, abrindo lesões na pele, lesões traumáticas na pele, e abrindo porta de entrada para penetração de bactérias. E começa a agravar o quadro, porque além da dermatite alérgica, ele vai apresentar uma dermatite bacteriana, pela penetração, pelas escoriações que vão ser criadas na pele pelas unhas, e pela penetração de bactérias que estão no meio ambiente ou estão na pele.
deve aí procurar um médico veterinário para identificar quais os agentes estão causando essa dermatite e fazer a prescrição mais adequada para esse animal. Tem mais pergunta? Bom dia. Eu tenho uma pastor alemão. Aparentemente até o mês de março ela era normal. Aí começou a perder peso. Ela veio a emagrecer bastante e ficar com a vista turva, eu percebi que ela estava ficando cega. Aí foi que eu chamei um veterinário, ele veio, examinou, colheu sangue, só achou anemia, que já é um quadro que aspira cuidado, né? Aí eu mandei fazer o teste rápido Calazar, não deu Calazar. E depois, para encurtar, assim, com muita investigação, a gente descobriu que ela tem diabetes. E o caso é muito grave. Eu fiz aquele testinho rápido de humano que faz com aquele aparelhozinho, deu 262. Então ela tá só pele e osso, mas ela come bastante. Marito Robson. Veja só, até um tema que a gente pode abordar no próximo programa, que seria a questão de diabetes em animais, em cães e gatos. É bastante comum na clínica, sendo que o que ela fala da diabetes aí nesse momento é que o animal realmente foi examinado por um profissional, por um médico veterinário. A senhora está de parabéns, eu fico feliz por isso, que foi identificado que o animal tem diabetes, que o animal ele come muito, que é comum o animal diabético, ele apresenta urina bastante, né, poliúria, polifagia, come demais, aí polidipsia, bebe bastante água, então ela vai beber bastante água, vai comer bastante e vai urinar bastante. Aí são as características principais do quadro de diabetes. Agora, ela está perdendo peso, é onde a senhora vai ter de se preocupar, que isso não é comum acontecer. Ele ficar letárgico é normal, ficar lento, ficar sem querer andar, isso é normal. E é normal essa questão dela perder a visão, começar a ter opacidade de córnea, também é normal acontecer isso, em virtude da diabetes. Mas vai ter de fazer uma boa investigação aí para ver o que está acontecendo nessa questão de perda de peso. Aí a senhora pode procurar o profissional, o médico veterinário que a atendeu, para que seja feita aí as avaliações necessárias, hemograma, os exames bioquímicos e verificar se não tem outra doença por trás. Muitas vezes você identifica a diabetes, mas a anemia ela não está relacionada à diabetes, ela pode estar relacionada a outra doença. Ela fala que já descartou leishmaniose, mas pode ter aí, por exemplo, uma doença do carrapato por trás. Então deve ser feita essa avaliação clínica e laboratorial para identificar quais as doenças estão acontecendo. Muitas vezes acontece mais de uma doença ao mesmo tempo e que possa ser feito o tratamento adequado. Dr. Robson, é o seguinte, Marcos pergunta se tem tratamento para o olho do cachorro. Quando ele diminuiu a produção de lágrimas, por isso o olho produz muita secreção como defesa. Diariamente limpo com soro fisiológico. Já foi identificado através de exames que ele não tem outras doenças. Inclusive, fez o exame do olho e foi detectado a baixa produção de lágrimas. E aí? Isso, Marcos. Essa baixa produção de lágrimas, o exame que ela fala é o teste de Schimmer. É um testezinho com uma fita que você coloca e você mede a produção de lágrima daquele olho em 1 minuto. Tá? Se você identificou que o animal tem olho seco, esse olho seco ele pode ser por vários fatores, né? Por diminuição da produção de lágrima pela glândula, pode ser em virtude da drenagem aí obstruir do canal nasolacrimal, pode ser vários problemas que existem no olho, tá? Aconteceu e detectou esse problema, o procedimento que ela está fazendo está correto, que é a retirada, a limpeza do olho, a retirada dessa secreção que acumula com soro fisiológico, e você pode estar lubrificando esse olho com lágrima artificial,
pode estar lubrificando esse olho com soro fisiológico. E existem outros produtos no mercado também, inclusive produtos veterinários, que você vai fazer a utilização desses produtos para que esse olho não seque e, consequentemente, não cause irritabilidade e, posteriormente, até chegando a um quadro mais grave de úlcera de córnea, podendo até uma úlcera ser uma úlcera grave e que possa causar ruptura desse olho e perda desse olho. Marcos. Quando o animal fica fazendo movimento circular, te batendo as unhas no chão, o que é que pode ser? Aí provavelmente é uma alteração neurológica. Aí tem de passar realmente por uma avaliação clínica. O animal está rodando, se batendo, e isso aí é uma alteração neurológica. Aí tem de fazer uma avaliação clínica, um bom exame neurológico para identificar a causa. Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet no Instagram, instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira, Marcos, e desejar, por incrível que pareça, uma ótima festa de Santana em casa. Assistam virtual, né? Virtual, mas eu sou devoto de Santana e desejo a todos uma ótima festa de Santana, que ela nos ilumine.